Futuro do mercado imobiliário: desafios ou oportunidades? E hoje eu vou conversar com Paulo Henrique Seles, sócio da Paulo Seles Imóveis, uma imobiliária que nos últimos anos teve um crescimento notável e que traz, através das suas ideias, do seu pensar contemporâneo, da sua visão de futuro, um jeito diferente de fazer negócios e, acima de tudo, perceber boas oportunidades para construtores e incorporadores da cidade. Então, é com muita alegria que eu te recebo, Paulo. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado por ter me convidado. É uma satisfação estar aqui com você. Igualmente, né? A gente já tem aí uma relação de trabalho de anos. A gente se conhece um bocado, né? Nos envolvemos em vários projetos. E, nossa, eu tenho muita coisa para te perguntar, né? A nossa conversa é sempre longa, sempre rica, tem sempre mil caminhos aí, né? Muita emoção. Bastante. E eu acho que eu vou começar te perguntando, né? Quem que é você? Como é que é? Quem é você nesse contexto, nesse cenário do mercado imobiliário e na vida, né? Quem sou eu? Bom, vamos lá começar. Sempre se apresentar uma coisa não é tão fácil se apresentar, mas ainda mais para uma pessoa que já me conhece há bastante tempo. Sim, verdade. Mas vamos lá. Então, bom, você já me apresentou, sou o Paulo Henrique Seles, diretor da Paulo Seles Imóveis. Uma empresa familiar, uma empresa que está há 25 anos no mercado de imóveis daqui de Curitiba, mas vem aí de uma trajetória do seu sócio fundador, que é o seu Paulo Seles, o meu pai, de 45 anos no mercado imobiliário da cidade. Então, já transitou em empresas líderes de mercado aí dos anos 80, anos 90, foi diretor de construtoras, até no início dos anos 2000, a fundação da nossa empresa, a Paulo Seles Imóveis. E eu estou inserido no meio de tudo isso, né? Enfim, cresci vivendo e vivenciando o mercado imobiliário de Curitiba junto com meu pai. Ou seja, isso fez parte da minha infância, do dia a dia na minha casa. E não podia acabar nada diferente do que eu aqui. Isso, deixa eu te perguntar, assim, foi uma escolha espontânea? É claro que espontânea é um pouco, porque você está inserido no meio, né? Você vê um pai, você é filho único, né? Sim, sou filho único. Então, o tempo todo olhando para esse pai, indo, fazendo negócios. Mas você acha que, assim, foi uma escolha influenciada pela figura do teu pai? Ou com o tempo, porque a gente já discutiu algumas coisas, você fez engenharia, né? Eu fiz engenharia civil. Você morou fora do país? Morei fora do país, fiz o último ano da faculdade na França. Foi uma experiência muito enriquecedora. Acho que para todos que têm oportunidade de fazer isso, o façam, porque vale muito a pena. Você acaba vivenciando outro mundo, outra cultura, outros desafios, enfim. Foi uma experiência incrível. Inclusive fiz amigos que tenho daquela época até hoje. A gente vivenciou um ano juntos que valeu por 10 quase. Sim, é aquele ano que você vai guardar numa caixinha que você vai levar para o resto da vida, né? É uma relíquia. E a gente tem contato até hoje, é muito Que engraçado. massa. A gente acabou criando um círculo de relacionamento, um círculo de amizades muito bom. E o pessoal tá espalhado, tem gente aqui no Brasil, tem gente fora do país, tem gente que casou com estrangeiro, e a gente tem sempre se encontra, acaba... Pelo menos uma vez por ano acaba tendo um encontro, acaba tendo uma reunião. É bem legal isso, é muito, muito interessante. E aí você pega essa experiência da engenharia, de morar fora, né? Foi se tornando um adulto com muitas experiências. Enfim, o ingresso no mercado imobiliário aconteceu um pouquinho antes disso, né? Enfim, sempre vivenciei meu pai no trabalho, no dia a dia, né? Ele começou como corretor de imóveis, ele foi corretor de imóveis por um bom tempo, depois acabou sendo diretor de empresas, de construtoras, e eu sempre acompanhei isso e, claro, acabei me espelhando um pouco nele. Claro, dizer que ele não tem nenhum tipo de influência na minha escolha, eu vou estar sendo... vou estar mentindo. Assim, é óbvio que ele acabou me induzindo um pouco, mas é claro que eu vendo tudo aquilo também me encantou. Não vou dizer que não me encantou. Me encantou, sim, achei muito interessante. Via como o fato de você poder realizar coisas, enfim, realizar sonho das pessoas, não só no âmbito imobiliário, né, mas a gente trabalha muito com os incorporadores, com as construtoras, enfim, na concretização do negócio, seja a viabilidade do terreno, a formatação dos negócios. Isso sempre foi uma veia muito forte
nossa, né? Do meu pai e minha. Uhum. E a minha formação depois em engenheiro contribuiu Ajudou. com que eu tivesse um desempenho diferenciado nesse segmento em especial. Então, e eu quero tocar nesse assunto porque, assim, você sabe, eu vim de São Paulo, de uma imobiliária que tinha exatamente essa vocação. Então, a Biara pegava grandes incorporadores, que depois acabaram vindo para cá, mas vamos dizer, lá no meu início do mercado imobiliário era Rossi, era Helbor, era Arbor, era Iven, era, enfim, todos esses grandes nomes, Cirela, que vieram para cá e para o Brasil inteiro. Mas o diferencial dessa imobiliária era ter esse olhar para o conceito de produto e poder lançar bons produtos nos bairros da cidade, mas muito encaixados com o público-alvo. Quando eu chego em Curitiba, e acho que isso acontece até hoje, eu vejo pouquíssimas imobiliárias com essa vocação. E sem nenhuma demagogia, até porque a gente, né, tem essa liberdade, a Paulo Seles é uma das poucas imobiliárias que eu vejo muito alinhada com esse talento. Por quê? Como é que é natural? Como é que vocês conseguiram desenvolver essa habilidade, esse faro, né? Esse feeling para o mercado da construção? Desculpa te interromper, mas eu acho que tudo começou assim, depois da carreira de corretor do meu pai, ele ingressou já numa construtora. Ele foi gerente comercial, diretor comercial da Encol, quando a Encol veio para Curitiba, ali no finalzinho da década de 80, 1988, 1989. E a Encol, nessa época, bom, quem é do mercado sabe, foi uma das melhores construtoras, se não for a melhor construtora, incorporadora do Brasil. Enfim, eles tinham... os processos dele construtivos eram excepcionais, a visão para a incorporação era excepcional, ou seja, a metodologia, a forma de construir, a forma de enxergar negócio. Ela acabou quebrando, acabou tendo problemas, dificuldades financeiras em função do mercado, em função do corte de financiamento que teve ali na metade dos anos 90 para frente, e a estrutura de negócio como era montada, né? Um prédio dependia do outro, mas assim, tecnicamente, enfim, de gerar negócio, enfim, era uma empresa muito à frente ao seu tempo. E essa foi a escola dele. Depois ele trouxe isso para Moro, outra construtora, assim, ou seja, ele sempre esteve perto de construtoras, ou seja, Sim. então ele sempre, a gente um ramo, um braço do segmento imobiliário, e nós sempre tivemos perto dos desenvolvimentos imobiliários. Sim. Ou seja, então eu acabei crescendo com isso, vivenciei isso. Quando nós montamos a nossa empresa no início dos anos 2000, além do compra e venda natural, venda de imóveis, enfim, a gente ainda trouxe muito disso, ou seja, a gente atendia construtoras, ajudava eles a viabilizar os negócios, ajudava a formatação dos empreendimentos, compra de terreno, permutas, formatação de grupos para poder fazer, grupos de investidores para comprar terrenos para fazer permutas com construtoras, enfim, ou seja, então essa vertente de formatação imobiliária, de formatação do produto sempre teve isso natural, por isso que eu acho que isso é natural nosso, e claro, eu aprendi dessa forma, essa foi a minha escola, e depois a minha formação de engenheiro, trabalhei em construtora antes de assumir a imobiliária, ou seja, então eu tive toda essa visão não só da parte comercial em si, mas da parte antes da comercialização do produto, que é como montar o produto, que produto montar, o que fazer, o que não fazer. Então, isso acho que tá enraizado na nossa forma de trabalhar. É um DNA de vocês e assim, eu fico ainda de cara por entender que os construtores só procuram uma estrutura de vendas ou uma equipe de corretores depois que o produto está pronto. Então, assim, falta um pouco da cultura local e de outras cidades também, de entender que o olhar da venda ele tem que começar lá na compra do terreno e até o pós-venda. Por que você acha que os construtores ainda resistem nesse lugar? De não entender que tem que trazer uma estrutura como a sua para começar um projeto? Olha, é difícil responder essa pergunta assim, de forma, assim, como você bem disse, às vezes a gente não entende o porquê, mas acho que é falta de cultura, e talvez falta de empresas que tenham essa expertise. Claro, a parte de vendas, a ponta de vendas é muito importante, acho que tem empresas aqui em Curitiba que têm forças de venda excelentes, excepcionais, mas às vezes pecam nesse pré
formatação do negócio. Mas assim, eu acho que tem espaço para todo mundo. Acho que essa que é a realidade. Ou seja, vão ter empresas que vão estar especializadas mais na força de vendas, que vão estar mais focadas em pegar o produto final já formatado e vender e mandar ver. E tem empresas como a minha, tá? Que tem esse olhar um pouco mais estratégico, né? e aprofundado, porque assim, como a gente acaba virando parceiro efetivo do incorporador. Eu acho assim, eu me dedico bastante a isso, ou seja, isso toma bastante tempo da minha pessoa em particular, né? Ou seja, eu me envolvo muito com os construtores, tanto que os parceiros, nós acabamos não tendo muitos parceiros porque não temos braço para tudo isso, porque isso acaba sendo uma atividade minha e especial, essa proximidade, enfim, de desenvolver junto com o incorporador. Então, eu acho que mais nesse sentido, acho que é mais questão de foco da empresa, ou seja, então eu tenho isso como foco, eu tenho isso como objetivo. Então, quando a gente decidiu realmente ter parceiros, essa foi uma... Você bem sabe, né? A gente fez várias parcerias nesse sentido. Sim. Ou seja, eu sempre falava para você, meu objetivo é ter X parceiros Sim. nesse sentido, porque eu sinto prazer em fazer parte simplesmente do negócio e não só comercializar. Ou seja, eu realmente acabo vestindo a camisa da incorporadora e acabo, de certa forma, fazendo parte do time da construtora. Eu sou como... A minha empresa acaba sendo um departamento comercial terceirizado daquele incorporador. Esse é o sentimento que eu tenho nas reuniões que a gente vai, na forma como você se envolve, vamos abrir a planta, vamos olhar, olha, muda isso, muda aquilo, e na própria arquitetura da comunicação, né? Vocês são uma empresa que estão olhando muito para esses pontos de convergência, para olhar e falar, não, ok, esse produto vai dar certo, né? Tem essa preocupação. E aí, junto com isso, né, eu tive o privilégio de testemunhar o crescimento de vocês como empresa. Então, conheci lá na Augusta Stelfeld, né, uma empresa que já era potente, já tinha ali uma movimentação de gente, de corretores. E aí, recentemente, vocês mudam para Água Verde, numa sede muito legal, bem organizada, dividida. Como é que... Explica um pouco esse crescimento, como é que vocês estão sentindo essa mudança de degrau, assim? Bom, eu vou confidenciar uma coisa para você aqui. Ai, meu Deus, que ninguém nos ouça, pelo amor de Deus. Olha, a gente já devia ter nos mudado há algum tempo. É mesmo? já devia ter. Foi meio... retardou essa mudança. Foi um pouco de preguiça. É mesmo? Um pouco... vou estar dando um tiro no meu pé aqui, mas foi um pouco de desleixo, um pouco de economia. Foi um pouco de economia. Não vamos gastar com tinta agora, né? Foi um pouco de economia, vamos dizer assim. Mas, assim, acho que carecia de uma mudança, assim. Carecia de uma mudança até para nossa equipe ter um espaço mais confortável. Assim, na realidade, onde nós estávamos, estava pequeno, estava apertado. Nós estávamos, assim, acanhados. Assim. Se acotovelando para poder dar conta tava ali. complicado. Mas, enfim, as coisas aconteciam, a gente estava tendo resultados, a gente foi tocando daquele jeito. Então, foi um comodismo, vamos dizer assim. Sim. Porque na Augusta Stelfeld nós ficamos 17 anos. Né? Nossa, foi muito tempo. Foi bastante tempo, E assim, nós começamos o movimento de mudança um pouquinho antes da pandemia. Acho que eu não sei se eu já comentei isso com você. Acho que sim. Naquele ano ali, 2019, na realidade, nós, assim, aquele imóvel era nosso, né? E eu tinha um vizinho que tem um antiquário, é bem engraçado, tem um antiquário lá, ainda é um antiquário bem bacana o antiquário dele, inclusive fazendo uma propaganda para ele lá, quem quiser, se quiser visitar o antiquário, buscar antiguidades ali na Augusta Stelfeld 485, tá lá o antiquário. Sim. E quando eu senti a necessidade de ter que ampliar, eu cheguei até ele e falei assim, você não quer me vender a tua loja? Para eu precisar aqui. Ele falou assim, não, Paulo, eu não vou vender minha loja, mas eu vou comprar a sua se você quiser me vender. Teve essa conversa. Teve essa conversa. Aí a gente disse, você compra mesmo? Ele, compro, com certeza vou comprar. Eu falei, olha, então eu vou buscar um imóvel para mim, posso buscar? Ele, pode buscar que eu vou comprar. E a gente começou atrás, isso foi ali na metade de 2019. Aí nós estávamos vendo ali, início, já tinha até visto um imóvel, já estava até começando a fazer projeto, estava fazendo uma negociação, um projeto de reforma, enfim. Aí veio a pandemia. Aí a gente, segurou. Sim, recuou. Recuou um pouquinho, ficamos o ano de... Bom, todo mundo recuou, né? Ninguém sabia o que ia acontecer. Foi uma loucura. E desde que eu comecei o NonaCast, o tema pandemia, ele não consegue ficar fora das conversas, né? É impossível. Está muito recente, talvez daqui 3 anos, mas ainda é algo muito presente, Olha, né? eu acho que nem 3 anos, acho que ele sempre vai estar presente esse assunto, hein? Porque foi principalmente para o nosso mercado, para o mercado imobiliário, ele foi muito impactante. Revolucionário. Foi revolucionário, porque...
num primeiro momento, todo mundo achou que era uma catástrofe, que ia acontecer tudo do pior. Sim. E foi o contrário. Foi o contrário, foi uma revolta, foram os 2 anos que mais se vendeu imóvel. Foi. Assim, então eu acho que no nosso segmento, no nosso mercado, esse assunto vai ser comentado por muitos anos ainda. Porque existia uma previsibilidade de dar tudo errado e no fim das contas... Do ponto de vista econômico, deu tudo certo, né? Deu nesse tudo, lugar, Nesse né? lugar. Deu tudo certo, mas assim, por acho que nem uma interpretação, uma leitura errada do comportamento das pessoas, mas acho que ninguém imaginava que o comportamento das pessoas fosse mudar e fosse mudar tão rápido. Fosse mudar tão rápido. Sim, foi uma coisa assim... E além de mudar, ir pra ação, né? Exatamente. Eu vou comprar, eu vou vender o meu, eu vou trocar. Eu vou fazer o que eu quero fazer agora antes que aconteça alguma coisa com a minha vida. É verdade, foi bem isso. E assim, ninguém esperava que acontecesse uma coisa dessa. Então eu acredito que esse assunto vai dar pano pra manga ainda por muitos anos. Pelo menos no mercado imobiliário, com certeza. E onde nós estávamos? Sim, na aquisição, na mudança de casa. Então a gente já tinha esse plano, já estávamos, a pandemia deu uma arrefecida, a gente, espera, vamos ver o que vai acontecer. Enfim, aí no final de 2020 a gente retomou esse plano, esse projeto, e nos mudamos aí na metade de 2021. Então, achamos a nova sede ali no começo de 2021, e fizemos uma reforma, enfim, adequamos lá o nosso espaço e fizemos 2 anos agora de casa nova. Então, olha, já faz isso. Já faz 2 anos. E muda, assim, o fato de estar num lugar maior, melhor. Muda, com certeza, muda. Então, assim, acho que os nossos colaboradores foi muito bom, porque a gente deu mais conforto, mais qualidade de trabalho, mais tudo, né? Você está num ambiente novo, num ambiente tudo moderno. Mais, né? Claro, o colaborador vai trabalhar com mais motivação, com mais entusiasmo, com tudo, né? E até para os nossos clientes, né? Você tem um espaço melhor para recebê-los, você tem uma coisa que faz muita diferença, a gente tem um pátio de estacionamento exclusivo para clientes. Então, isso ajuda muito. Enfim, a gente trouxe mais conforto para os nossos colaboradores e para os nossos clientes. Então, as pessoas que estão conosco, seja trabalhando, seja usando o nosso serviço, estão mais bem acolhidas, vamos dizer assim. Legal. Eu pessoalmente gosto bastante dessa sede nova, acho que ficou uma casa assim, sob medida, né? Ela transmite várias coisas, além do espaço em si. E aí você tem essa equipe, né? Que hoje são em quantos colaboradores? Entre 45 e 50 colaboradores. Já é bastante gente. E como é que é? Que a parte da equipe de corretores acaba diminuindo um pouquinho. Agora, inclusive, a gente está numa fase de recrutamento de corretores, sabe? Você sabe, né? Nós vamos estar aí agora com 4 lançamentos, praticamente. Novos 4 lançamentos, agora até o final do ano. Bons lançamentos, grandes lançamentos. Estamos falando aí de 4 empreendimentos que, somados todos aí, deve dar mais de 500 unidades. Então, é um volume significativo de apartamentos e a gente precisa reforçar. Estamos, né? A gente já está num processo de recrutamento aí faz uns 2 meses. Então, a gente já está entrando, adequando, já entrou alguns corretores novos, enfim. Então, a gente está nesse processo de renovação e reforço de equipe de vendas, principalmente da equipe de lançamentos. Então, vou engatar uma pergunta aí. E quem é esse corretor novo que está chegando para as imobiliárias hoje, no caso da Paulo Selles? Olha, a gente está buscando um perfil mais jovem, tá? Um perfil com muita vontade de fazer as coisas, de fazer acontecer, e até pessoas que não são do mercado imobiliário, tá? Eu vejo que o mercado imobiliário ele é muito promissor, tá? E eu acho que pessoas com vontade de fazer acontecer as coisas têm muita chance de se dar bem. Então, é esse perfil que a gente está buscando. Pessoas aí de 30, 40 anos, que ainda tem que crescer, que ainda tem que fazer as coisas acontecerem, que estão com vontade de crescer na vida e desenvolver, que tem planos ainda, que tem sonhos. Ou seja, eu acho que o mercado imobiliário é uma oportunidade, um nicho de trabalho onde a pessoa pode conquistar o que ela deseja. E aí, engatando um pouquinho na tua fala sobre pandemia, né? Então, a gente teve um cenário de imprevisibilidade total, todo mundo achou que ia falir, todo mundo prosperou. E aí, essa pandemia, né, ela vai se acomodando, ela tem o seu pico, aí a gente meio que sai desse cenário no passado, e esse ano parece que as coisas voltaram até com aquela vontade de tipo, meu Deus, vamos sair, vamos viajar, vamos fazer, vamos pra show, vamos sair da toca, né? Ficou um desespero por essa vida, né? Que parece que ficou guardada, né, num armário.
Como é que você está vendo essa pós-pandemia? A gente sente esse ano que o mercado está um pouquinho mais recuado, não diria que está numa crise, acho que longe disso, mas ele acomodou de um jeito que também a gente não conseguiu prever, né? Porque a pandemia foi muito inédito, foi uma fenda no tempo e no espaço que a gente não conseguiu decifrar muito bem. Esse ano, como é que você enxerga o cenário que está aí? Olha, eu acho que é um mercado cheio de oportunidades. Você está com essa palavra, né? Tô. Oportunidades. Oportunidades. Eu acho que tem muita oportunidade. Por quê? Assim, apesar do mercado estar um pouco meio de lado, um pouco assim, receoso, vamos dizer assim, a gente observa já uma tendência de estabilidade. Tá? Semana passada, semana retrasada, né, quando teve a reunião do Copom, já teve um corte de taxa de juros. Ou seja, desde o começo do governo, né, do novo governo desse ano, a gente já tem uma perspectiva, ou seja, uma previsão de redução de taxa de juros ao longo dos próximos anos. Ou seja, todo mundo estava falando no final desse ano, depois se estendeu para metade do ano que vem, agora já estamos falando em final do ano que vem, mas enfim, que vai existir uma redução de taxa de juros, isso é fato. Começou agora, já estamos falando que vai reduzir aí mais, que vai nas próximas 2, 3 reuniões, vamos reduzir mais um pouco, ou seja, isso mostra que o mercado vai caminhar para uma estabilidade, caminhar para um reaquecimento econômico, tá? Então isso vai acontecer. E se você parar para pensar que historicamente, se a gente analisar todos os dados históricos dos últimos 20 anos, toda vez que taxa de juros baixou, o mercado imobiliário cresce imediatamente. Por que eu falo uma oportunidade? Quando o mercado imobiliário cresce, preço dispara. Sim. Enfim, o preço do metro quadrado, ele dispara. É oferta-demanda, é a lei do mercado. Não independe de nós, é o que acontece naturalmente na economia. Eu acho que é oportunidade para quem quer comprar um imóvel. Agora, e principalmente imóvel em lançamento. Porque o que acontece? O cara, eu tô meio receoso, taxa de juros altas, poxa... Não vai, né? Não vai, super receoso. Mas o que acontece? O cara que está comprando um apartamento em lançamento hoje, tá? Ele vai contratar financiamento bancário com agente financeiro daqui quanto tempo? Daqui 2 anos, daqui 3 anos. Ou seja, provavelmente as taxas de juros vão estar muito Daqui 2, 3 anos nós vamos estar com taxa de juros, não vou dizer muito baixo, como já tivemos lá em 2008, 2009, mas vão estar em patamares menores que hoje. Ou seja, então, quando ele for efetivamente contratar o financiamento, nós vamos estar falando em taxas mais razoáveis. Então, ele tem um tempo para que isso aconteça. Se ele esperar para comprar o imóvel lá na frente, quando a gente já tiver uma tendência de um decréscimo real maior da taxa de juros, com certeza ele vai estar pagando um preço mais caro. Sim. Por isso eu digo oportunidade. Quem quer comprar imóvel, compra agora. E que imóveis estão na prateleira do mercado imobiliário? O que está sendo ofertado por aí? Tem oferta de tudo, né? Mas assim, em Curitiba, tem assim, o ticket médio de Curitiba aí é o ticket de 500 a 1,5 milhão. Ou seja, então, para esse público, tem bastante opção, tem opções boas, tem para todos os gostos e bolsos. E vocês, assim, eu sei que vocês trabalham com lançamento, mas também trabalham com terceiros. Imóveis terceiros. Como é que o terceiro está se comportando? As pessoas estão saindo para imóveis novos, estão saindo para imóveis menores, maiores. Como é que você percebe esse movimento, né? A dinâmica do imóvel de terceiros é bem peculiar, né? Porque cada venda é uma venda especial e única, né? Porque são imóveis totalmente diferentes, não existe um padrão. Igual no lançamento você vende um produto específico, você sabe vender, ou seja... Você tem uma formatação de comunicação específica daquele produto, enfim, você sabe qual que é o público. O imóvel de terceiros, muitas vezes, você não sabe quem que é o público, você acaba tendo que fazer vários... Estou atendendo você como cliente, eu preciso testar testar outro, até isso se adequar, né? Até encaixar. Mas o dinamismo é muito grande, porque o imóvel de terceiros tem uma movimentação grande, porque aí é a movimentação dinâmica da vida das pessoas. Sim. Eu já vi corretores dizerem que já venderam o mesmo imóvel 4 vezes, né? Sim, isso acontece. É muito louco. Sim, um apartamento, vamos pensar assim, num apartamento de 2 quartos de entrada. Às vezes é o casal que compra, aí esse casal tem um filho, aí precisa, serve um quarto, aí tem um outro filho, aí são 2 quartos, aí precisa de mais um quarto, precisa se mudar, vende, enfim. Então, existe essa dinâmica. Ou seja, então, imóveis de terceiros é muito legal porque tem essa dinâmica toda. Às vezes uma casa, a família já saiu de casa, os filhos já cresceram, já foram estudar, já fizeram faculdade, já se formaram, já casaram, ou seja, a casa ficou
ficou subutilizado, então aquele casal precisa sair dessa casa e aí acaba entrando uma família nova, com crianças novas. Bom, um exemplo aconteceu comigo. Sim, eu ia citar isso. O exemplo aconteceu comigo. Nos últimos 5 anos você mudou de imóvel acho que umas 3 vezes, né? Mas eu mudei de imóvel porque faz parte do meu... Seu momento. Não só isso. Olha, sabe quantas vezes, agora uma curiosidade, sabe quantas vezes eu mudei de casa na vida? Quantas? Deixa eu ver se você me bate, porque eu já mudei uma cacetada de vezes. Quantas vezes você mudou? Olha, só em São Paulo, meu pai era um cara assim, ele queria, acho que ele talvez quisesse mudar de profissão, ou de mulher, ou de cidade, aí ele não conseguia, ele mudava de imóvel. Era nômade. É um nômade, dentro da própria cidade, mas eu acho que eu morei em 9 imóveis diferentes em São Paulo. Eu morei em 11. Ganhei de você, sou mais novo. Ganhou. Não, mas depois que eu casei, que eu sou mais velha, eu mudei já umas 7 vezes. Mudou bastante. Então 9 mais 7, 16 eu ganhei. Ganhou Por enquanto. Ganhou de mim. Não, mas você tem chão pela frente, tem chão né? pela frente. De repente. Não, mas eu espero que agora na casa que eu estou fique bastante tempo. Chega de se mudar. Você cansou. Dá trabalho. Dá trabalho. Trabalho. Muita caixa, né? Bom, mas só uma curiosidade que a gente falou de se mudar. Eu lembro quando eu era criança, quando era jovem, enfim, meu pai, a gente mudou de casa acho que umas 4, 5 vezes. E umas 2, 3 vezes foi porque foi oportunidade de negócio, sabe? Não foi questão de... Vamos vender porque eu vou ganhar um dinheiro eu me lembro uma vez, acho que eu tinha uns 12, 13 anos, eu tava assim, depois da escola, eu estudava de manhã, provavelmente era assim, você ia pra escola de manhã, de tarde ficava em casa, fazia alguma coisa, enfim, ia pro inglês, mas acho que não era o dia de inglês. Aí tava lá, dormindo no sofá, assistindo televisão. Quem nunca fez isso? Cara de 12, 13 anos, tava lá dormindo no sofá. Eu lembro que meu pai chegou em casa assim, levanta. O que eu foi? Não, levanta, vai. Não, tô mostrando o apartamento. Tava meio dormindo, né? Vai pro banheiro, se esconde. Não, só levanta. Eu tava deitadão lá no sofá, tirando um soneca depois do almoço, sei lá, acho que era 2, 3 da tarde, enfim. E vendeu o apartamento. Chegou de noite, vamos se mudar. Gente, com você dormindo e tudo no sofá. Vamos se mudar. Eu lembro disso, gente. E uma das minhas mudanças agora, não sei se isso tem alguma influência, né? Mas enfim, ficou no meu subconsciente. Foi mais ou menos assim. Eu morava numa casa. Não foi tão assim. Eu acho que tava no meu condomínio lá, tava na rua. E tinha algumas casas à venda, assim, no condomínio. E tava passando um cara que tava visitando as casas, né? Ele tinha ido visitar uma outra casa. Ele passou na frente da minha casa. Daí eu achei estranho, né? Porque o cara ficou olhando. Eu falei, quem que é esse cara? Eu nunca vi, né? E eu tava com meu primeiro filho, o João Paulo, acho que devia estar com 2 anos. Tava com 2 anos, ainda era pequenininho. Eu tava ali com ele na frente. E você construiu a casa nesse Essa casa eu construí. E eu tava com ele ali na frente da casa. E o cara me olhou, eu fiquei olhando, falei, o que esse cara tá me olhando? Isso é estranho, né? Eu nunca vi. Aí ele, veio conversar, comecei a conversar com o cara, dele se apresentou, né? Eu falei, não, eu vim visitar aqui, porque ele viu que achei ele um ser estranho lá dentro do condomínio. Eu falei, o cara deve ter pensado, vou me apresentar pra dizer que não tô aqui pra fazer nada errado. Eu vim visitar, tal. Daí ele olhou pra casa, bacana a sua casa, tal, bonita, achei bonita a arquitetura. Eu falei, legal, tal, não sei o quê. Aí eu perguntei pra ele, quer conhecer? Comprar? Quer conhecer? Ele você tá vendendo? Eu falei quem sabe? Isso, você tá comprando, né? Vamos ver se a gente chega no Aí ele entrou, gostou, bacana, tal, as casas. Eu falei, gostou? Pô, legal, tal. Daí eu falei pra ele, não, eu tenho imobiliário, sou corretor, legal, você tá vendendo? Eu falei, não, tô pensando, não tô vendendo, mas... Aí ele perguntou, quanto que você quer? Eu falei, tanto. Daí ele perguntou, você recebe um imóvel no negócio? Eu falei que imóvel que é? É imóvel assim. Eu falei, posso receber. Ele recebe mesmo? Eu falei, recebo, tal. Cara, isso foi num sábado. Segunda-feira ele tava lá no escritório fechando o negócio. Acredita num negócio desse? Gente... E ninguém tava pensando em vender, assim, oficialmente a casa? Não tava. Então foi uma oportunidade. Eu pus um preço X, ele achou que dava, pra mim tava bom e achei que foi uma oportunidade e vendi. E onde você tá morando hoje? Eu estou morando numa casa também, mas eu fiquei um tempo alugado. E ano passado eu comprei uma casa, mas voltando ao nosso assunto, nesse sentido, né? Então era um casal que já tinha os filhos. Os 2 fazem medicina. Um já tá fora de Curitiba fazendo residência. O outro tá no meio da faculdade, mas assim, já tem pretensão em fazer residência fora de Curitiba. E às vezes nem volta, enfim. E aí tava só o casal já na casa, já tava só com o filho. O outro já mais fora do que dentro. Já querendo reduzir os espaços. Enfim, já não havia mais sentido ter uma casa, custo, manutenção, enfim. E eu tô no oposto, né? Contrário, seus filhos estão crescendo. Tô com um filho, ano passado meu filho tava com 5 para 6, o outro meu filho tava com 3 anos, enfim, que é uma
aproveitar uma casa em condomínio, com jardim, com campo de futebol, Sim. enfim. E engraçado que no meu condomínio está acontecendo esse movimento. Nos últimos 3, 4 anos, é um condomínio que tem uns 15 anos, mas teve uma reciclagem de moradores. Moradores, assim, mais ou menos no meu perfil. Os mais velhos entrando os mais novos. No meu perfil de família, casal com filhos aí abaixo de 6 anos, acho que foram 8 ou 9 casas que compraram aí nos últimos 3 anos. Com esse perfil essa dinâmica familiar. Com essa dinâmica familiar. Então, houve uma reciclagem aí de quase... São 40 casas o condomínio, então aí 10... Estamos falando aí de 25% de reciclagem do condomínio. Houve uma reciclagem significativa, né, num curto espaço de tempo. Então deixa eu fazer uma pergunta poética para não perder o hábito. Tá. Que eu sei que nas nossas reuniões a gente entrou em alguns conluios, para usar uma palavra bonita, porque a gente na publicidade vai trazendo, né, esse lugar mais subjetivo num lugar pragmático, né, do homem das contas, do engenheiro, do corretor e tal. A gente vê o tempo todo as pessoas querendo achar esses imóveis, esses lugares. Qual é o imóvel perfeito? O que as pessoas estão procurando lá, no fundo? Do que a gente está falando? Estamos falando de bem-estar e de realização pessoal. Eu acho que a compra do imóvel, ela é isso, no fundo. Tem muitas... A gente vê hoje nessa onda de redes sociais, enfim, ainda mais nos últimos tempos aí, muito desses gurus financeiros, consultores, tem um monte disso, né? E fala, e conta, e aplicação, e bolsa, e que alugar é melhor, e porque você põe teu dinheiro para render, e não sei o quê, que comprar um imóvel você vai ficar com uma dívida de X anos. Mas assim, eu acho que a compra de um imóvel, claro, tem que ser uma compra consciente, tem que ser uma compra muito bem pensada. Sim, não vou falar que... Tem que fazer conta, claro, né? tem que fazer, óbvio que tem que fazer conta, não vou falar que todo mundo tem que sair comprando, enfim. Mas assim, se a pessoa tem condição, se ela vê que existe uma possibilidade, se está dentro de uma razoabilidade e ela tem que ela não vai ficar apertada, que ela não vai fazer um sacrifício enorme para poder fazer essa aquisição, ela vai realizar um sonho. Então, ou seja, eu acho que a compra do imóvel não é só a conta financeira, se vale mais a pena alugar ou comprar. Eu acho que ela entra um pouquinho numa subjetividade de realização, de satisfação pessoal, de ter um espaço que é seu, de personalizar o espaço que é seu. É um pouco emotivo isso. E isso aconteceu. A gente viu isso acontecer na pandemia, falando da pandemia de novo. Sim. Que as pessoas compraram. Eu quero uma casa, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ter uma varanda. Hoje um imóvel que não tem uma varanda é um pecado. Fica no fim da fila. Fica no fim da fila, é um pecado. A varanda acabou virando o terceiro ou quarto... Né? Não, o terceiro ou quarto cômodo de um apartamento. Num apartamento de 2 quartos, o terceiro cômodo, ou num apartamento de 3 quartos, o quarto cômodo. Porque o cara usa um home office, o cantinho do pet. Claro, um fumante vai lá e, né, tem o seu espaço. Enfim. Ou um lugar para trabalhar, né? O lugar para fora. Olha para fora ou a funcionalidade da varanda mesmo. Sim. A varanda gourmet para você receber as pessoas, para você fazer um churrasco. Isso quebra um paradigma, porque assim, em Curitiba, quando eu cheguei aqui, não tinha sacada, né? Ou todo mundo fechava sacadas. Embora isso aconteça ainda mais um dia como hoje, que tá super frio. Mas, vamos dizer assim, deixa de ser um lugar só para ser... vamos dizer, vedado para ser um espaço de valorização do imóvel mesmo, né? Você não ter hoje... Eu acho que a churrasqueira tá aí numa encruzilhada. Não sei se é tão necessária quanto sempre foi. Ainda né? Põe lá pra tem que fazer uma carninha. Curitibano gosta de uma carninha. Mas quem não gosta de ter o cantinho do guerreiro? Tem que ter o cantinho do guerreiro, né? Não mata o cantinho do guerreiro, Adriana. Não mata. O cantinho do guerreiro. Não mata o cantinho do guerreiro. Você tem o cantinho do guerreiro na tua casa? Claro que eu tenho. Não vou ter, claro que tem. Ai, Paulo Henrique. Eu tenho que ter o cantinho do guerreiro, tá louco. Ninguém encosta na minha churrasqueira. Mas a sacada ganhou. Ela ganhou uma importância, meu. Assim, virou... Tanto que elas estão ficando cada vez maiores, né? Sim, ganhou Tudo bem que veio uma influência de São Paulo, essas que vieram, né? As Cirelas da vida, que colocaram as gafisas. Pô, acho que aqui na cidade ninguém tinha visto sacadas tão grandes. Falei, pô, que isso? E assim, isso foi um lugar que a cidade assumiu, né? Assumiu. Vamos fazer, fica legal. E hoje o projeto que não contempla isso tem dificuldade. Tem dificuldade porque é um item
no desenvolvimento do produto e que as pessoas dão muito valor. Dão Sim. muito valor mesmo. E isso, estou falando em todos os segmentos. Vamos falar Do econômico até o altíssimo ao padrão. altíssimo padrão. Do econômico ao altíssimo padrão. Você pode ver, até produtos mais simples, até produtos que estão aí no Minha Casa Minha Vida, enfim, você Sim. tem lá a varandinha, aquela varandinha tal, Uma mais, mesinha, mais, uma churrasqueira mais enxuta, legal. mais modesta, até em função do tamanho do apartamento, mas tem lá a churrasqueirinha do cara, a varandinha, enfim. Isso é um diferencial, assim. Na verdade, deixou de ser diferencial É um e item de passou a ser um produção item mesmo da construtora, necessário para que o produto esteja dentro do mercado. Aham. Isso é uma realidade. E aí, Paulo Henrique, olha como passa rápido. Voou, né? Voou. Eu já vou ter que conduzir para as últimas perguntas, eu tô Então, aqui vamos lá. desesperada. Vixe, Maria, tem tanta Ai, coisa para meu Deus perguntar. do céu, né? Eu tenho, mas vamos fazer várias sessões. Podcast 1, 2, 3 com Paulo Henrique Seles. Será que os caras vão me aguentar? Vamos ver a audiência do primeiro, eu te Tá conto. bom, Se der tá mais bom. de 1000 views, a gente já marca o segundo, Tá tá? bom, tá Você assista, por favor. Mas eu acho que tem futuro, né? Futuro aí. Então nós estamos falando desse pós-pandemia, desse mercado que se abre para várias oportunidades. E como você já falou de oportunidades, eu não vou tocar nesse assunto, né? Vamos pro um pouquinho da cutucada no calcanhar. O que é o desafio para esses próximos anos? O que vai ser mais difícil na tua visão? O que nós vamos ter que transpor ainda? Em que sentido exatamente? No sentido geral? Geral, assim, né? Tem algum desafio ainda que você enxerga que ele tá aí, né? Que ele consegue ser percebido? Quais são os obstáculos que a gente pode enfrentar? Com relação a desenvolvimento de produto, com relação ao mercado imobiliário como em geral? Acho que um lugar bem intuitivo teu, assim, sabe? Tipo, olhando pela minha experiência, pela minha vivência, pelo que eu tô percebendo agora. Eu acho assim, meio assim, de bate-pronto. o nosso desafio vai ser realmente adequar os anseios das pessoas. Eu acho que o consumidor de hoje mudou. Mudou significativamente. A gente tem outros entrantes aí no mercado imobiliário. O comprador hoje é diferente. O comprador de imóveis hoje, ele é a pessoa que está aí entre seus 25, 30 anos até seus 40 e poucos anos. Esse é a grande massa que vai comprar imóvel nos próximos anos. E essa pessoa é uma pessoa diferente. Não é o mesmo cara de 30 anos de 15 anos atrás, de 10 anos atrás. Com certeza. Ele tem outra visão, outros anseios, ou seja, eu não sou tão velho assim, mas quando eu tinha 30 anos, quando eu tinha 30 anos, meus colegas estavam fazendo o quê? Estavam casando, já estavam planejando vida, enfim. Sim. Perto dos 30 anos, você estava já constituindo família. Com certeza. Hoje, comprando carro. Exatamente. Hoje, os jovens, a gurizada aí, não é tão gurizada, mas enfim, o público aí de 25, 30 anos, não está nem pensando em constituir família. Quiçá constituir família. Verdade. Quiçá ter filho. Ou seja, mudou muito isso. Mudou muito hoje. Então, pode até constituir família, mas vai constituir um pouquinho com a mais maturidade, depois dos 35, enfim. E quando constituir, muitos não vão ter filho, muitos vão... Hoje o público tem muito pet. Com certeza. Tem muito pet. Ou seja, então, eu acho que o desafio vai ser esse. Vai ser adequar os tipos de produto a esse novo consumidor do mercado imobiliário. Eu acho que esse é o maior desafio. Esse é o maior desafio. Entender o que esse público quer, o que esse público anseia e fazer disso o novo mercado imobiliário aí, produtos de sucesso que vão atender a essa nova forma de viver. Eu acho que só isso daria, não um podcast, mas um documentário inteiro. Daria. Infelizmente, nós vamos ter que até terminar nossa conversa aqui, nosso primeiro capítulo. Eu quero te agradecer de verdade, né, tua presença aqui. Eu vou dizer que para nós, para minha agência, mas para mim, Adriana, enquanto profissional, a Paulo Seles sempre foi um lugar de muito aprendizado, né? Isso é real. Então, assim, pegar um cliente como vocês, que são inquietos, que estão sempre buscando soluções, que estão sempre puxando a gente, olha, não, isso aqui eu vi, é um lugar de muito aprendizado. Às vezes é um pouco amargo, eu confesso, entendeu? Dá uma dorzinha em algum lugar, assim, do corpo que a gente não sabe qual é. Mas, assim, é muito desafiador. Então, eu sou muito grata pela nossa parceria, pela nossa trajetória juntos, porque isso só me empurrou para frente.
E é assim que a gente vai fazer no mercado, né? Sim, com Você certeza. no teu lugar, a gente aqui e todos os outros parceiros. E foi com um desses estímulos que até me deu vontade de trazer a conversa para uma mesa, Ah, legal. porque isso ajuda a gente a entender, né, onde é que nós estamos pisando. Bacana. Paulo Henrique, muito obrigada. Só antes de mesmo. você agradecer a recíproca verdadeira, tá? Ah, legal. Não é rasgação de seda, mas é verdade. Eu já taquei uma vez uma caneta na cabeça do Paulo Henrique quando ele era meu cliente. E olha, ele tá aqui comigo todo feliz. Veja, não tá aqui É que uma você falou cadeira, cliente, é que hoje nós não somos. Hoje eu não sou mais cliente. Não sou mais, foi hoje por eu causa não sou da mais caneta. cliente. Foi por causa da caneta. Então não foi por causa da não caneta. faz isso, por favor. E queria agradecer a você também por estar com a gente aqui nessa conversa. Toda terça um vídeo novo. Nós estamos nas redes sociais, no YouTube. E queria agradecer também quem faz esse programa possível. A SZL Imóveis, a Conforto Ambiental, Coral Engenharia e também a Sassis Arquitetura Sabrina Slompo. Eu te vejo no próximo episódio.